Glória a Deus. Santo é o Senhor, maravilhoso, digno de toda glória, digno de toda honra, de todo louvor. Aleluia. Glórias ao Senhor, digno de glória, digno de honra. Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, para estarmos aqui louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Você que está alegre, feliz na presença de Deus, diga glória a Deus. Dê um aleluia bem alto, bem forte, glorificando o nome santo do Senhor nesta noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, vamos entrar na palavra de Deus. Que Deus possa se manifestar ao teu coração nesta noite. Que você possa receber aquilo que você precisa. Não o que você quer, mas o que você precisa. O que eu preciso. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Irmão, você que trouxe a sua Bíblia, já vá abrindo ela em Efésios capítulo 5, no versículo 1. Vamos começar aqui, irmãos, a meditar nesta direção que o Espírito Santo tem para nós sairmos aqui abençoados, fortalecidos. Amém? Sejam bem-vindos, irmãos. Amém? Eu creio que cada esforço dos irmãos de sair um pouco do seu conforto para estar aqui junto com nós, eu creio que sempre terão uma recompensa. Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, ela volta com as suas recompensas. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim a sua palavra: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Diga glória a Deus. Aqui o Espírito Santo, ele nos dá uma direção para nós sermos semelhantes ou imitadores de Deus, sejamos como filhos amados. Eu acredito que cada irmão que é pai, que é mãe, com certeza gostaria que seus filhos andassem conforme a vontade dos seus pais, não é verdade? Todo pai, toda mãe sempre vai querer o melhor para os seus filhos, e para eles terem o melhor, geralmente eles vão ter que escutar, seguir os conselhos, obedecer, para ter assim uma vida abençoada, uma vida completa na presença de Deus, e assim você conquistar aquilo que você tanto anseia, tanto você tem buscado. Amém? Amém. Mas para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer, pastor? O que eu necessito fazer? Eu preciso mudar? Precisa. Eu preciso? Sim, precisa mudar. Mas tem um porém nesse mudar. Esse mudar não é pela tua força. Esse mudar não é que você chega no dia e diz assim, hoje eu quero ser outra pessoa. Hoje eu vou deixar de ser o que eu sou e eu quero ser outra pessoa. Então Deus não vai aceitar essa mudança. Uma, que você vai querer mudar por conta própria. E segundo, você vai querer mudar para ser outra pessoa. Mas Deus não quer que você seja outra pessoa. Ele quer que você seja você mesmo. Quando Deus ele deseja, quando Deus ele anseia, e o maior prazer dele é ver um irmão mudar, uma pessoa mudar de rumo na vida, é porque essa pessoa, ela se deixou ser mudada. Ela não muda, mas se deixou ser mudada. Eu não quero mudar mas eu deixo que o Espírito Santo me mude. Porque quando eu vou mudar, irmã Jéssica, quando eu decido mudar, eu vou mudar somente uma coisa. O quê? A minha estrutura só. O lado de fora. O exterior. Eu vou andar bem vestido, vou arrumar o cabelo. Eu vou andar de outras formas.
isso é exterior. Aí é você que muda. Você esconde a sua realidade para viver algo que é só você que muda. Mas Deus, quando Ele entra na sua vida, quando o Espírito Santo entra por permissão sua, você permite, você aceita Ele, Ele muda você de dentro para fora. Amém. Não é você, não é porque você vem na igreja, não é porque você vem na igreja, não, eu vou porque eu gostei da igreja do pastor Xavier, eu gostei, o pastor é camarada, é um amigo. Não, você não pode vir por isso. Você tem que vir para a igreja para receber da igreja o Espírito Santo que está nos irmãos, para que você também seja compartilhante dessa mudança que vem dele, não de você mesmo. Aleluia! Quando você, irmãos, os mais novos ali, como o Juan, como a menina ali, né? Decidirem de fato, lá na sua casa, lá no seu cantinho, fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu vou na igreja, mas eu não vou por um propósito, eu não vou na igreja por causa do pastor, eu não vou na igreja por causa da minha mãe, eu não vou na igreja pelo que o pastor pode fazer ou deixar de fazer, ou o que Deus pode fazer. Não, eu vou porque eu quero o Senhor, Pai. Eu vou porque eu quero essa intimidade com o Senhor. Eu vou porque eu necessito do Senhor na minha vida. Eu preciso das bênçãos, sim. Eu preciso das bênçãos, eu preciso me sustentar, eu preciso ser sustentado. Mas antes das bênçãos eu quero o abençoador. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Cada irmão que está aqui não está aqui pelas bênçãos só, mas estão aqui pelo abençoador. Os irmãos saem de longe, saem de lá do outro lado da cidade para estar aqui nessa casinha de oração, é porque eles querem mais de Deus na vida deles. Diga glória a Deus. E quando eu faço isso, aí de dentro para fora vai começar a ter uma mudança, e aí vai se cumprir este versículo a qual o Espírito Santo nos pede: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que ele quer dizer? Como filhos amados, filhos que obedeçam ao Pai e que buscam pelo Espírito Santo agradar ao Pai. De que maneira? Se afastando das coisas más, se afastando das coisas ruins, malignas, do mundo. Isso você vai provar o seu amor a Deus. É aí que você prova o seu amor a Deus. Não é com palavras, não é porque você está na igreja, não, mas é quando eu começo a caminhar conforme o Espírito Santo me dá a direção e Ele me mostra. Diga glória a Deus. Agora nós vamos aqui no versículo 6. Diz assim, ó: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engana com palavras vãs. Não ouça pessoas que muitas vezes vão te dar palavras ou conselhos que vão ajudar o teu ego, irmãos. Muitas vezes as pessoas contam as suas histórias, muitas vezes as pessoas contam os seus problemas para alguém, não esperando uma resposta de Deus, mas sim uma resposta do homem para aliviar a tua dor ou para aliviar o teu ego. São palavras vãs que não vão te levar à bênção, mas vão te travar na vida, vão te deixar cada vez mais travado. Você não vai para frente e não vai para trás. E muitas vezes, como ele diz, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque ele está dizendo assim, ó, por que ele fala filhos da desobediência? Porque ele fala filhos? Porque já eram conhecedores da palavra.
Filhos significa que eram pessoas que aceitaram Jesus Cristo em suas vidas. A palavra de Deus diz que Deus nos deu poder para sermos filhos de Deus. Quando nós cremos em Cristo e quando aceitamos a Cristo, Deus nos deu poder e nos deu a herança de filhos. Então significa que você não é mais criatura. Mas chega um momento na vida, irmã Jéssica, que nós começamos a esfriar, nós começamos a deixar de andar na direção de Deus, para nós fazermos a nossa vontade, o nosso querer, e quando vemos nós temos um aperto. E aí, nesse aperto, você tem a oportunidade de voltar ao Pai, mas você não volta. Vai atrás de conselho de outras pessoas. E aí, você provoca a ira do Pai. Vou dar um exemplo aqui. A Jéssica, vamos supor aqui a Jéssica. A Jéssica tem filhos. Amém? Amém. Saiu do ventre dela. E ela busca dar o melhor para os filhos. E dá o seu sangue por eles. Amém? Amém. Deixa de ter para dar para os seus filhos. E de repente, quando o filho pega muitas vezes, pega uma direção na vida, o que acontece? Tem uma luta. Tem uma luta na vida. E com a pessoa que esse filho tinha que contar para pedir ajuda, vai lá e conta com os amigos. A mãe e o pai ajudaram a vida inteira. Sustentaram. Amém? Era um exemplo que eu estou dando aqui. Amém. E na hora que o filho ou a filha passa a luta, vai pedir conselho para quem? Para os amigos, para os vizinhos. E muitas vezes o diabo é tão sujo que usa até um vizinho que muitas vezes não vai nem para tua cara. E como é que fica o coração da Jéssica? Como é que fica o coração da Jocelane quando vê uma coisa dessa? Se entretece. A tal ponto de ficar a pessoa até irada com aquela situação. E a mesma coisa acontece com Deus. Você já sabe o caminho, você já sabe a direção que você tem que andar. Mas a pessoa, ela vai correr, se sentar na roda dos escarnecedores, seu Antônio, para pedir conselho para quem está mais fora da comunhão do que dentro. E isso provoca a ira de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Se você já é filho, dobre o seu joelho, prostre seu rosto no pó e diga: Pai, eu estou aqui e eu estou precisando do Senhor. Você tem que fazer que nem a viúva, que quando o filho morreu, estava morto, e ela foi pedir socorro para um homem de Deus, disse que ela ia indo, e pessoas passavam por ela e diziam assim: tu está bem? Como é que está a tua família? Está tudo bem. Está tudo bem, mas o filho estava morto dentro de casa. Porque tem coisas na tua vida que os outros não têm que saber, só o Pai poderoso que pode te ajudar. Amém? Tem coisas que os vizinhos não têm que saber, às vezes nem parente tem que saber. Não, às vezes não, muitas vezes não tem nem que saber. É só você e Deus. Só Ele vai te dar a solução. E aí você está agindo como filho de Deus, buscando quem pode te ajudar, te dar o socorro que você precisa. Não recorra a mais ninguém, recorra a Deus. Seja um filho amado, como diz aqui, como filhos amados, não só, mas como filhos amados. Deus te ama e Ele tem sempre o melhor para você, mas você precisa confiar a sua vida nas mãos dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Portanto, olha só, aqui olha só isso aqui, Jéssica, olha isso aqui, irmãos, isso aqui é o que eu faço, isso aqui é o que eu pratico. As pessoas às vezes não me entendem e interpretam como um pastor ruim, interpretam como um pastor, não, mas o pastor, mas será que é assim? Será que é desse jeito? Eu acho que o pastor está errado. Bom, o que você acha e o que eu penso na presença de Deus não tem nada a ver. Amém? Amém. Olha só, ninguém vos engane com palavras vãs. Deus está dando direção. Toma cuidado com o que tu está ouvindo.
E olha o versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Não ande com pessoas que não têm a palavra de Deus em suas bocas, irmãos. Deus dá essa direção. Você quer bênção? Você quer ser meu filho? Então me obedeça. Amém? Glória a Deus. Portanto, não sejais seus companheiros. Deus está dizendo, ó, te aparta daquilo que está te levando para o caminho errado. Te aparta. Anda só nos caminhos de Deus. Nem que você ande sozinha, Jéssica. Nem que você ande sozinha, dona Cândida. Mas ande no caminho do Senhor. Muitas vezes nem os nossos vão entender. Amém? Amém. E aqui vem uma coisa que o senhor Antônio estava falando a respeito do testemunho. Você recebeu a palavra de Cristo Jesus em seu coração. Amém. O que falta agora é você botar em prática. Isso é um fato. Mas você está recebendo. Amém. Você não está desentendido da situação. Você entende. Quantos estão entendendo a palavra de Deus aqui que está sendo pregada? Estão entendendo? Então você sabe que essa palavra ela já está impregnada dentro do seu coração. Só vai depender de você, a partir de agora, cruzar aquela porta e colocar ela em prática. Amém? Amém. Então, eu não acredito, irmãos, quando uma pessoa recebe Jesus Cristo em suas vidas, eu não acredito, e a palavra também não fala nada disso. Eu não acredito, irmãos, que uma pessoa quando recebe Jesus Cristo na sua vida, ela não se arrependa dos seus pecados. Não existe, seu Antônio. A pessoa entra na igreja. Eu aceito e recebo Jesus Cristo na minha vida. Até se batiza nas águas, até toma santa ceia. Mas não se arrepende das suas práticas que ela praticava. Então essa pessoa ela não se converteu. Logo em seguida ela vai cair de novo e o estado dela vai ficar muito pior do que o primeiro quando entrou na igreja. Sabe por quê, Jéssica? Porque quem de fato recebe verdadeiramente Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora. E uma das coisas que o Espírito Santo faz na tua vida é te mostrar e te convencer dos teus pecados. Pode ser um pecadinho mais pequeno, mas é pecado. Porque para Deus não existe pecado, pecadão, pecadinho. Pecado é pecado. Um ladrão de galinha vai para o inferno se não se arrepender, e um estuprador vai para o inferno também se não se arrepender. E ainda corre o risco do ladrão de galinha ir para o inferno por não ter se arrependido, e o estuprador ainda para o céu porque se arrependeu. Olha o risco disso aí. Olha o risco. Que nem a história de Saul e Davi. Se você olhar a história de Saul e Davi, a única coisa que levou Saul ao inferno, à perdição, foi o que? A desobediência. Ele não cumpriu o que Deus pediu para ele fazer. E ele nunca se arrependeu disso aí. Ele foi até o final, concordando com ele mesmo, com o coração cauterizado, e dizendo, não, mas Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu. No final ele acabou se matando. E Deus nunca foi com ele depois que ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu o mandamento da palavra, diz a palavra que Deus se afastou dele. Ele ficou 40 anos reinando sem a presença mais de Deus. E ele nunca se arrependeu. Olha a história de Davi agora. Davi estava num dia de descanso, estava lá na casa dele, né? Não estava na guerra onde ele tinha que estar. Inventou de tirar um dia de descanso, estava descansando. Irmão Renato, inventou de olhar pela janela lá, a casa do vizinho, e olhou para a casa do vizinho lá, e viu uma mulher formosa, bonita, e ele botou o olho na vizinha lá. Meu Deus, que vizinha linda, bonita. E como era rei na época, ele tinha autoridade de tudo, ele podia pegar o que queria. Ainda o servo dele chegou para ele e disse, olha, essa mulher é casada, e o que é pior, ela é casada com um general de confiança teu. Um soldado que é fiel a ti. Um soldado que dá a vida dele por ti. Sabe o que Davi fez? Não deu bola, ele foi lá e pegou a mulher do cara.
Ele pegou a mulher do cara, teve relações com ela e engravidou. Engravidou a mulher do cara. Aí ele, assustado, ele com medo, mandou chamar o general de novo para sua casa. Mandou chamar, ele estava lá na guerra, mandou chamar ele. Chamou ele. Hein, cara, tu tá trabalhando, olha só, olha o mal, arquitetando. E olha que Davi era o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele errou em pegar a mulher do cara, errou em engravidar a mulher do cara. E naquele momento, com medo, ele começou a arquitetar algo terrível e abominável. Chamou o cara e disse assim: ei, tu tá trabalhando demais, cara. Pô, tu é um soldado fiel. Eu vou te dar uns dias de descanso para tu aproveitar tua esposa, tua mulher. E o cara disse assim: não, mas como é que eu vou vir para casa enquanto os homens estão em guerra? Eu tenho que estar lá com eles. Ele fez de tudo para o cara ficar em casa, para ver se o cara tinha relação com a mulher, para que depois dissesse assim: não, o filho é do cara. Arquitetando, olha o maligno. Arquitetou tudo. E o cara não foi. E ele pegou um dia, seu Antônio pegou o cara e deu um porre no cara. Está na Bíblia. Chamou o cara: ei, já que tu não vai para tua casa ficar com a tua mulher, então fica aqui comigo. Pegou e deu um porre no cara. Tá, agora vai para tua casa, vai descansar, vai aproveitar com a tua esposa. O cara não foi. Sabe onde o cara dormiu? Na porta da casa do rei. Sabe o que Davi fez? Ele não teve escolha. Planejou a morte do cara. Pegou e mandou uma carta. Ainda deu a carta de morte para o cara. O cara não leu. O cara era tão fiel ao rei que estava com a carta na mão da morte dele, porque o rei demandou outro general botar ele num campo de guerra para morrer. Olha os planos. Olha os planos do cara. Ó, leva essa carta e entrega para Joabe lá. E o cara pegou e disse assim: não, pode deixar, rei, que eu vou lá entregar, eu entrego para Joabe. Só que a carta que ele estava carregando era uma ordem que o rei estava dando para Joabe botar ele mesmo na frente do batalhão para morrer. O cara era tão fiel que ele não leu nem a carta que estava a morte dele. E o cara morreu, foi morto. Isso foi terrível. Foi pior que o pecado de Saul. Mas diz que quando chegou um profeta e falou para Davi, dizendo para ele: hein, aconteceu isto, assim, aconteceu com o cara. Ele roubou a ovelha do tal, assim, deu uma profetada lá. E o rei diz assim: mas quem é esse cara? Traz ele aqui, vamos matar esse cara, esse cara é terrível. Aí o profeta olhou para ele e disse assim: ó, esse cara é tu, rei. Diz que na hora o rei desabou, com a cara no chão, assim. E desde aquele momento ele começou a buscar o arrependimento. E ele foi buscando arrependimento e se arrependeu do pecado que ele cometeu. Sabe o que aconteceu? Deus o perdoou. E ele não perdeu a salvação dele. O que eu quero dizer para você é que, independente do seu pecado, se você clamar a Deus e se arrepender, Deus te perdoa. Ele te restaura, Ele te levanta, Ele te fortalece. Independente do pecado, seja o pior pecado que você tenha cometido, busque a Deus, se arrependa e Ele te perdoa e te levanta. Mas agora, se na tua cabeça está dizendo assim, ó: ah, mas é um pecadinho, eu só falei mal do fulano, que mal tem isso? Não é para tanto, pastor. Sabe qual é a palavra que muitas vezes diz, como nós estávamos falando com a irmã? As palavras que saem da pessoa quando tem uma cegueira espiritual, sabe qual é? É assim, ó: nada a ver, pastor, não é para tanto. Nada a ver, fulano, nada a ver, ciclano. Ah, isso aí já é fanatismo, pastor. É? Mas é a Bíblia que diz, não sou eu. Amém? Então aqui vem uma resposta, uma direção que não tem como você sair daqui e não ter uma mudança. Olha só o versículo 8, diz assim, ó: porque noutro tempo eres trevas. Noutro tempo, no passado, você vivia com a vida da forma que você
queria, aos seus olhos, mil maravilhas, estava bem, mas aos olhos de Deus, você estava vivendo nas trevas. O pecado é trevas. A vida fora da presença de Deus é trevas. A vida na desobediência daquilo que Deus nos dá é trevas. E o salário do pecado é a morte. Ele só faz nos lembrar, porque no outro tempo eram as trevas. No outro tempo, ele já está falando para você agora, passado. Ele já não quer ver mais agora o seu presente. O seu presente é você agora, escolhendo fazer as coisas certas, direitas, conforme a vontade de Deus. Amém? Amém. Hoje você está aqui na igreja, você tem recebido a palavra de Deus, então isso significa o quê? Olha só o versículo 8, porque no outro tempo eram as trevas, mas você recebeu Jesus, então agora o que acontece? Mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Andar como filhos da luz, Deus está dizendo, andem debaixo da bênção, andem debaixo da vontade do Senhor. As trevas é uma lanterna que não tem pilha nem bateria, não tem luz. Você carrega a lanterna e se engana a si mesmo. Mas a luz é Cristo Jesus. Aleluia! Ele mesmo diz na sua palavra, eu sou a luz que vinha ao mundo para salvar o mundo. Quem está entendendo até aqui? Amém. Mas agora sois luz do Senhor, andai como filho da luz. Pastor, como é que eu ando como um filho da luz? Como é que eu ando? Buscando todos os dias a presença de Deus, até você alcançar o batismo do Espírito Santo de Deus na sua vida. E a partir daí, a sua vida vai começar a mudar. Como eu disse no início, você não muda por conta própria, mas o que está dentro de você vai começar a mudar você. Como muito se diz, que eu diminua e que ele cresça. O que está em mim é maior do que está lá fora, do que está no mundo. Maior é o que está em mim. O que está em mim? A luz de Cristo, o Espírito Santo, a qual lá na sua casa você não precisa olhar para nada. Você pode fechar os olhos e olhar para dentro e ver a luz resplandecendo de dentro para fora, para entrar na sua mente, no seu coração e te dar uma visão daquilo que você precisa fazer a partir daquele momento. É o Espírito Santo que você precisa. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Comece a colocar isso no coração, irmãos. Por favor, eu suplico vocês, procurem o Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para descobrir? Como é que eu faço para procurar o Espírito Santo? Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Nada. Apenas tirar um tempo bom, uma folga, uma madrugada. Você coloca um louvor, ali você começa a adorar, não a pedir, não, somente adorar. E ali naquele momento você olha para si e começa a se lembrar da tua vida, dos teus erros, especialmente dos teus erros. O Espírito Santo naquela hora vai começar a te mostrar. Ele não vai estar dentro de você ainda, mas ele vai estar ao redor e vai estar te mostrando. E tem coisas, irmãos, quando nós estamos orando, irmã Maria, quando nós estamos orando, quando estamos ali adorando a Deus, o Espírito Santo, nós vamos passando por um processo de mudança, de transformação. Então tem momentos que você está procurando o Espírito Santo, você está procurando a presença do Senhor. Daqui a pouco Deus, através do Espírito Santo, diz assim, ei, ainda falta isso aqui para tu te consertar. E aí você está com os olhos fechados ali, você está adorando a Deus, aí daqui a pouco aparece uma imagem
lá do seu passado, quando você praticou uma coisa, que lá naquela época, para você não era nada a ver. Mas, com o coração transformado, o Espírito Santo transformando seu coração, quando você se lembra disso, lá daquilo que você praticou, você começa a sentir vergonha, irmãos. Você começa a sentir uma vergonha, uma dor, um arrependimento. E você diz assim, meu Deus, pior que eu pratiquei isso. Pior que eu fiz isso, Senhor. E aí você até começa a chorar, porque você não aguenta a vergonha que você sente, irmão. Às vezes quando Deus me faz lembrar algo lá do passado, eu coloco minhas mãos assim no rosto, irmão, assim, ó. Como querendo tapar o que eu fiz. E é o Espírito Santo, não é para te condenar, não é para te julgar, não é. Mas é que naquele momento você está passando por um processo de limpeza. Deus está te limpando. De que maneira? Para você ter uma nova vida, você precisa te restaurar, você precisa se arrepender, você precisa se consertar, porque você não pode ir para frente se você ainda tem uma carga lá atrás. Essa carga lá atrás não vai deixar você caminhar para frente, porque toda vez que você vai caminhar, você vai sentindo aquele peso, e você acaba não chegando onde você tem que chegar. E por isso que quando você começa a jornada, o Espírito Santo, você dá um passo, o Espírito Santo diz assim, ó, te lembra lá, um tempo atrás, no ano tal, com o fulano, com o ciclano, ou tu no secreto, te lembra o que tu fez? E aí tu te vens lá, eu me lembro, Senhor, pior que fui eu que fiz. E pior que eu fiz. Porque Deus está te dando a visão, está te tirando as castas. Amém. Deus está te tirando as castas. Aquilo que você achava que era prazeroso, que era bom, era gostoso, aquilo se torna um inferno na sua vida. Um peso na sua vida. E o Espírito Santo vai te perguntar assim, ó, tu está pronto? Tu está pronta para te desapegar disso aí? Tô, Senhor. Então seja limpo agora. Eu te purifico agora com o sangue de Cristo. Amém? Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Olha só o 9, para nós ir para o final. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Bondade por quê? Porque Deus tem paciência. Deus é amor, Ele está pronto para te perdoar, Ele está pronto para te levantar, Ele está pronto, Ele está sempre preparado para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar teu comportamento. A bondade dEle, o amor dEle faz isso. E a justiça? Justiça é Jesus. Porque só Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Ele tem capacidade de dizer, meu filho, minha filha, eu morri por ti. Tu não sabe disso, mas eu morri por ti. Eu completei essa carreira por ti. A justiça é Jesus, que só Ele te perdoa. Só Ele te perdoa, através dEle existe perdão. Através dele existe o perdão do Pai em você. Justiça. E a verdade? Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra. Quanto mais você conhece Jesus, mais a verdade dele vem penetrando dentro do teu coração. E por isso que não existe pessoas indo para a igreja, aceitando Jesus sem arrependimento. Não existe isso, porque se Jesus entra de verdade dentro, no mais profundo da tua alma, dentro do teu coração, Ele te arrebenta. Até aquilo que você achava, por exemplo, eu peguei um chicletezinho do meu irmão, que mal tem isso, até isso, você vai ver e vai sentir, meu Deus, eu peguei até muito meu irmão. E eu me arrependo, Senhor. Até isso, irmãos. Até nisso, a graça do Senhor, Ele faz você se arrepender. Em coisas que você não acha que é pecado. Mas quando o Espírito Santo entra na sua vida, Ele diz, é pecado. Vamos nos consertar? Teu irmão está em vida? Vai lá e confessa isso para ele, até brincando. Mas confessa. Mano, tu nem sabe. Te lembra aquela vez que tu ficou bravo porque tu não sabia onde estava o teu chiclete?
lembro. Pois é. Fui eu que te roubei o chiclete, mano. Fui eu que fiz tu pensar que tu tinha perdido o chiclete. Coisa simples. Mas até nisso Deus te conserta. Amém? Aprovado o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aquilo que você antes vivia nas trevas, que era o pecado, e que você achava normal, o Espírito Santo dentro de você vai condenar aquilo ali. Aquilo que os teus olhos, a tua carne, a tua mente achava que nada a ver, o Espírito abre os teus olhos espirituais e você condena aquilo ali. Não. Lá na minha época, lá atrás, eu até gostava e eu achava que não tinha nada a ver e eu não achava que era errado, mas hoje o Espírito Santo me mostrando que isso era abominável o que eu estava fazendo, o que eu fiz. Eu abomino isso, eu me abomino por eu ter praticado isso, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu já tive situações que eu já tive que viajar para me desculpar, sabia? E até por coisas que eu nem fiz, né, Jô? Fui defender uma pessoa e quebrei a cara. E ainda tive que ir lá, o Espírito Santo ainda me deu, aí o Espírito Santo me chamou na xixa, ainda me fez ter que ir lá em Aceguá e ainda me consertar aí. E lá nós se abraçamos, eu pedi perdão, se abraçamos, choramos junto. E a partir dali, bom, agora cada um siga seu caminho. É importante que nenhum dos dois carregue culpas, iras, rancores. Sigam seus caminhos agora em paz. Amém? E não comuniquei com as obras frutuosas das trevas, mas antes condenais. Quando você anda em Cristo, quando você anda com Deus de verdade, o pecado você vai rejeitar. Não tem como você ficar no pecado. Você até pode praticar, mas a mão de Deus... Sabe aquela história da mão de Deus? A mão de Deus vai pesar. Sabe dessa história, irmão? De uma certa forma ele pesa, irmão. Não que ele venha para matar você, não que ele venha para destruir você ou destruir a sua família, não é isso. Mas sabe onde ele pesa? Na consciência. Na consciência, imagine, se você pratica, eu sou assim, irmão, às vezes eu faço uma coisa errada, uma das coisas que mais me pesa e me incomoda é a minha consciência. Enquanto eu não me conserto, a minha consciência fica bem perturbada. Porque é o Espírito Santo que está dizendo, tu não vai te consertar. Eu já não te lavei. Eu já não plantei a palavra. Eu não te tirei da depressão. E agora? Está aí te bobeando. Peso e consciência começa a pesar. Quem está entendendo a palavra de Deus? Aleluia. Porque, versículo 13: mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela quê? Pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Tudo aquilo que está oculto e tudo aquilo que você tenta esquecer, porque tem pessoas que não se arrependem, irmãos, dos seus pecados, mas eles têm uma forma de esquecer. Eles têm uma forma de esquecer. Eles ocupam a mente, eles ocupam a vida com outras coisas, para não se lembrarem mais daquilo do passado, não é verdade? A pessoa faz de tudo para esquecer do passado, e eles conseguem, por um tempo eles conseguem. Só que a palavra de Deus é assim, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Você vem para a igreja com a intenção verdadeira de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Cristo olha para você e diz assim: tu quer mesmo uma vida nova? Quero. Tu tem certeza? Tenho. Então tu tem que saber de uma coisa. O quê? Que a partir de agora, essa casa vai ser a minha morada. Está entendendo? Essa casa vai ser a minha morada. E se vai ser a minha morada, quem vai tomar conta dessa casa vai ser eu. Você está pronto? Você está preparado?
Porque a hora que eu entrar nessa casa, dentro dela, tudo vai mudar. Os meus pensamentos, o que eu quero, o que eu sonhava, tudo isso vai ser, a partir daquele momento, da vontade de Deus. E por isso que as igrejas verdadeiras estão aí as cadeiras, irmãos. Porque ninguém quer mais. Querem ouro e prata, querem casa, querem carros, querem salários, querem dinheiro, querem saúde. Mas serem transformados aqui, não querem. E nós precisamos ser transformados, irmãos. Porque as últimas notícias que eu estou vendo agora, nós estamos todos condenados. O que eu descobri agora e o que o Brasil descobriu agora, com essas injeções das vacinas que nós tomamos contra o Covid, essas vacinas foi para nós condenar. Nós estamos todos condenados. Não é mais tempo de perder com bobagem. É tempo agora de perder as nossas vontades e querer mais a vontade de Deus. Eu e a dona Cândida, nós vamos ir juntos, né, dona Cândida? Se eu for primeiro, eu venho e levo pelos pés. Você prepara, já deixa os pudim pronto. Amém, irmão Renato? Amém, irmão? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas nós temos que guardar nosso coração, irmãos. O Juan, o Luan, a sua companheira, seu filhinho, precisam sim trabalhar. Precisam sim ter o seu sustento. Isso é um fato. Mas que seja só isso, irmãos. Cuidado com as redes sociais. Não te exponha muito nas redes sociais, filha. Não te exponha muito. Porque isso aí é as trevas. É a porta da perdição. Atrai demônios. Lute, batalhe pelo seu casamento. Batalhe pelo seu filho, pelo Pietro, sim. Mas comece a partir de hoje a querer mais a Deus dentro da casa de vocês. Isso. Quem fala isso para vocês é um pastor que quer que você seja abençoado. Mas mais do que ser abençoado, o maior desejo desse pastor é que você tenha verdadeiramente a presença de Deus na vida de vocês. E o resto ele vai acrescentar, amém? Nada vai faltar para a vida de vocês. Nada, nada. Apenas confiem a vida de vocês nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Quem entendeu a palavra daqui até agora, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar, vamos colocar-nos na presença do Senhor. Isso, fale com o Senhor neste momento.